Vem rompendo a madrugada, Chico Gato destinido faz um cerco na calada, procurando boi valente, boi chamado corredor, pra uma luta frente a frente. Chico Gato nesse dia prometera pra Maria, numa jura comovente, sem temer nem mesmo a morte, de trazer pegada a unha, esse boi arisco forte. Jeremoabo, que tem o rio Irapiranga pra molhar a terra seca do lugar. Jeremoabo, Jurementor, é a minha terra, é o meu amor. Jeremoabo, que tem Maria para um caboclo apaixonado por causa dela se matar. Jeremoabo, Jurementor, aí deixei o meu amor. Olha, a história religiosa de Jeremoabo é uma história rica e a gente não pode, evidentemente, estudar o São João sem entender um pouco dessa história. Aliás, Jeremoabo teve uma formação, ela acima de tudo indígena, né? Porque ali começou o povo indígena, e quando vieram os jesuítas e franciscanos aqui fazerem exatamente a catequese desses índios, aí nós tivemos as igrejas incendiadas aqui que existiam naquela época, Nossa Senhora de Brotas, isso por volta de 1669. E é assim, eu diria que a primeira devoção oficial que a gente tem é a devoção a Nossa Senhora de Brotas, e que o Senhor da Casa da Torre, exatamente por causa dessa catequese dos índios, incendeia. Bem, em 1669, tem um gap aí na história que a gente tem pesquisado e às vezes sem entender direito como é que de repente surge a questão de São João Batista. A Igreja Nossa Senhora das Brotas é incendiada em 1669, e quando é em 1718 é criada a freguesia de Jeremoabo, quer dizer, as freguesias eram paróquias naquela época, as paróquias portuguesas, e já é criada com o nome de São João Batista de Jeremoabo do Sertão de Cima. Ora, se em 1669 a devoção era a Nossa Senhora das Brotas, tudo leva a crer que, paralelamente, também era cultuado São João Batista, aliás, como é hoje, né? A gente tem a festa de São João Batista, Santo Antônio, São Pedro, São Judas Tadeu, tivemos agora há pouco tempo, né? Então, em 1718 é criado a freguesia, em 1718. A partir daí, vem essa devoção forte da comunidade a São João Batista. Pregoado, por exemplo, Euclides da Cunha, quando escreve os Sertões, ele fala da religiosidade do povo e da força do povo, da animação do povo, que vem exatamente dessas animações da festa do São João. Quando se chega a época de São João em Jeremoabo, tudo se transforma, né? É como se uma nuvem de paz festiva e alegre, né, inunda Jeremoabo, né, a esparramar a sua alegria como se fosse um leite derramado, e tudo se traveste. Primeiro, a gente sabe que a igreja antiga era uma igreja muito fervorosa, de muitos fiéis, né, que, de certa maneira, cultuavam mesmo São João Batista. Daí vem a força e pujança da nossa festa. Começa exatamente na festa religiosa, quando o povo se reunia ali por 9 dias, ali para festejar o São João, né, com fogueiras, com visitas de casa em casa, com quebra-potes, né? E a questão festiva, profana, ela vem surgir um pouco depois, porque no começo se cultuava o São João, né, e quando terminavam aquelas novenas, então no término das novenas é que a gente tinha as grandes festas, de fogueiras, de leilões, né, os leilões que vendiam uma série de coisas lá, e o pessoal comprava sua roupa nova para viver e vibrar aquele momento. E depois, no máximo, tinha ali um forrozinho, uma coisinha mais tipo familiar, de casa em casa, e assim que era o São João. Falar do São João de Jeremoabo para mim é algo que me deixa muitíssimo feliz, porque talvez involuntariamente eu tenha me envolvido sobremaneira na realização da festa, na participação,
E foi uma coisa que me fez, assim, que encheu-me de orgulho, porque eu ainda lembro de um período remoto dessa festa, quando as novenas na igreja de São João Batista, acompanhada com a zabumba, as espadas soltadas pelo finado Zuquinha, filho do coronel Alípio, da porca de Totonho tocando nas alvoradas durante os festejos juninos, na troca do mastro e outras coisas, marcaram demais a minha infância. E poder participar hoje como um dos organizadores, de ter participado como organizador independente de festas independentes que surgiram na década de 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, eu e uma turma que se denominou Turma dos Vagabundos, quando nós começamos a organizar as alvoradas de uma forma que veio a gerar um novo público, as pessoas mais jovens agregaram-se a isso, isso me deixa muito feliz. E acompanhar essa evolução desde o período em que o nosso amigo Pedro Som estava à frente, ele, logo em seguida, eu, Adalberto Moreno e outros amigos, assumimos a parte oficial e a parte oficiosa da festa profana, observar o distanciamento da igreja com essa festa profana, o retorno, de certa forma, nos últimos anos, com eventos de quadrilha e de tradições históricas, retornando aos poucos através da Secretaria de Educação e da própria intervenção do Padre Ramos, recentemente, com a venda de comidas típicas para angariar fundos, me fez recordar também os antigos leilões que eram realizados na praça, me fez lembrar do parque que era montado na Praça da Feira e do forró que tinha lá no Mercado da Farinha. Então, tudo isso, quem tem esse conhecimento, quem viu tudo isso acontecer durante os meus 40 e poucos anos, realmente percebe a evolução e observa também que a cultura, da forma como ela se inicia, ela vai perdendo a sua essência. Bem, quando uma certa, eu não sei, agora me foge um pouquinho a memória, mas nos anos 70, 76, 77, aí eu cheguei a ser presidente do DAR, que era o Democrata Atlético Recreativo, um clube, hoje ali é onde está a Rádio Vaza Barris, e era um clube muito frequentado pela sociedade, e na minha diretoria tinha ali Adalberto Moreno também, tinha Bazé, tinha uma série de ativistas jeremoabenses. E aí a gente começa a fazer as festas, esperava terminar a novena, faz a festa religiosa no clube, e começamos, de certa maneira, a nos preocupar com a questão financeira. Aí por volta dos anos, já chegando nos anos 80 ali, a gente teve uma ideia de dizer, olha, por que então não levar esse São João, tirar do clube e levar para a praça? Era a primeira ideia, né? Alguns adeptos lá da diretoria discordaram um pouco, dizem, não, vamos tentar fazer as duas coisas. Até porque, como a gente estava com medo também da questão financeira, de dar prejuízo, a gente teve a ideia de dizer, vamos pedir ao prefeito que banque uma atração, né? A gente trazia a banda para o clube, essa atração se apresentava no clube e depois na praça principal, né, para toda a população que não pudesse ir ao clube, que não era sócio. Olha, e foi um sucesso assim estrondoso. Pela primeira vez a gente tinha um São João na praça e a gente não se conteve só em colocar o Assisão, mas a gente fazia concurso de forró, Rainha do Milho, e botava cantadores e tal. E foi assim, tão aceita que os anos seguintes não tinha mais como se fazer o São João sem aquela festa na praça. Até que a gente ficou algum tempo lá e terminou cansando, também tive que viajar, a gente saiu, mas a gente já deixou praticamente essa estrutura que tem hoje na praça, de bandas, de barracas e tal, a gente já deixou, e vejo o nosso São João com alguns diferenciais como poucos têm, né? Eu colocaria como diferenciais do nosso São João, primeiro, a questão da alvorada festiva, que era feita exatamente no dia 15 de junho de cada ano. E se a gente lembrar, começa a alvorada muito antes, ali no dia 1º, tinha a festa do mastro, que era levar o mastro de São João, e ali já tinha uma sanfonazinha pela rua acompanhando. Mas dia 15 era sagrado, era sanfona, não tínhamos trio elétrico, não tínhamos nada. Era sanfoninha ali, e o povo a brincar,
4, 5 horas da manhã, chegava na igreja 6, fazia aquela festa, né, cantando músicas realmente ligadas ao ritmo, e era muito divertido aquilo lá, né? Fazer um comparativo, né, do que era o São João de antigamente com o São João de hoje, né, de certo modo se torna até redundante, né, porque é preciso acompanhar a evolução. Nós precisamos acompanhar a evolução. As alvoradas aconteciam com o sanfoneiro tocando no meio da rua, as pessoas acompanhando o sanfoneiro. Mas a partir do momento que se deu uma ênfase maior às alvoradas, as pessoas precisavam de um instrumento que amplificasse esse som para que eu ouvisse também. Como é que você vai dançar sem ouvir a sanfona, sem ouvir a zabumba? Então foi necessário se contratar um som amplificado. Nós começamos com um carro de som. Quantas vezes Erivaldo de Carilha, né, que é pai de Mestrinho, de Erivaldinho, grandes sanfoneiros do Nordeste brasileiro, quantas vezes ele tocou em cima de um carro de som, né, aqueles carros de som de publicidade com várias bocas de alto-falantes. E Erivaldo tocava com seu grupinho ali e tal, seu zabumbeiro, seu contrabaixo, sua guitarra, tocava em cima e fazia festa. Posteriormente veio Gildão, né, veio Zezinho da Ema. Aí a cada ano havia necessidade de que se melhorasse essa estrutura. Hoje estamos trazendo, né, um trio elétrico grande, uma carreta, e também já não está suprindo por conta do número de participantes da alvorada, que chega por vezes 25, 30 mil pessoas acompanhando a alvorada. Então já tem a necessidade de se trazer um outro trio de apoio. O caminho né, o entremeio você continuar dando ênfase à tradição, mas é obrigado você também a acompanhar a evolução. Né? Como não colocar um trio elétrico numa alvorada de 30 mil pessoas? Um sanfoneiro andando não vai suprir as necessidades. Né? Hoje a cidade recebe muito mais visitantes. Né? Hoje a cidade tem uma outra infraestrutura, ainda não há a infraestrutura que muitos gostariam que tivesse para atender os turistas, né? Porque é uma outra questão aí a ser discutida com mais profundidade, como explorar o que nós temos aqui de cultural, o que nós temos aqui de turístico para oferecer, mas é uma coisa para ser discutida ainda numa outra instância, não nessa questão do São João. Então, depois nós começamos a fazer essa festa do dia 15, ela foi crescendo, essa alvorada do dia 15 inicial, botando já trio elétrico, vindo grandes sanfoneiros como Erivaldo de Carilha, que passou muito tempo aí puxando o nosso São João. E ainda hoje eu acho que é um diferencial, né? Se você vê fotos, por exemplo, do nosso São João de 2 anos atrás com o avião do forró, era uma multidão, era um mar de gente, né? O ano passado a mesma coisa com Marcelo Silva puxando ali, Zezinho da Ema, uma multidão de gente na rua. Acho um diferencial. Segundo grande diferencial é exatamente o nosso casamento matuto, feito a cada dia 23 de junho, em que os cavaleiros saem às ruas para festejar São João também, naquela cavalgada. E penso até que estamos cometendo ainda uma gafe. A gente poderia ter, nesse casamento matuto, terminar com um grande teatro ali, encenando um casamento matuto. A gente não está fazendo isso, mas a festa ainda é bonita. Esses são os atrativos. Os nossos maiores atrativos dentro dos festejos juninos, além das festividades religiosas, que o novenário acontece brilhantemente, a igreja se prepara, as comunidades se preparam. Esse eu acho que ainda é o nosso ponto forte. Mas nas festas profanas eu destaco hoje um concurso de quadrilha que cresceu, que surgiu há uns 6 anos, e as tradições da alvorada do casamento do matuto. Esses, dê o que der, aconteça o dia que acontecer, é o nosso atrativo. E consegue atrair tanto os jovens, os adultos, as crianças, quanto outras pessoas de fora. Nada é comparado à maior alvorada de rua do mundo e a um dos maiores casamentos de matuto daqui da Bahia. Eu acho que o que eu vou falar agora é opinião unânime, é a questão da alvorada. É o ponto mais alto do São Jerevaldo da alvorada, entendeu? E tem a noite do dia 23, juntamente com o casamento matuto, que é uma noite que realmente vem mais pessoas. O pessoal do município, eles chegam com mais força, entendeu? E uma coisa que tem balanceado essa questão aí do público é a atração. E assim, o nosso povo, a alegria do povo da gente é totalmente diferente. Totalmente diferente. Não adianta.
E assim, baseado nisso, eu até comentava com algumas pessoas que, baseado na alegria do nosso povo, da maneira da gente tratar o pessoal aqui, os turistas que vêm de fora, a gente tinha sim que ter um São João melhor com relação à atração, entendeu? Mais organizado. Eu estou falando isso até, não estou escolhendo lado A nem lado B. Eu estou falando como foliano, entendeu? Como uma pessoa que quer o melhor para Jeremoabo. Então eu acredito que a gente tem que ter mais cuidado, mais carinho na hora de escolher agradar atrações, porque o povo de Jeremoabo é um povo bonito, povo acolhedor, povo alegre e gosta de festa. Em relação aos festejos juninos, a gente vê que há muito tempo ele vem perdendo um pouco da tradição, que é o forró pé de serra. De certa maneira, é comum misturar os ritmos como arrocha, sertanejo e até pagode, que às vezes colocam assim. É comum em determinados tempos, mas quando se fala especificamente de festa junina, de festa tradicional, a gente precisa compreender que é uma festa que precisa relembrar a raiz do seu povo. E por excelência, em Jeremoabo, é um povo sertanejo, é um povo que tem em sua raiz o forró. Então eu não vejo como ponto, eu não vou dizer que é um ponto negativo, mas eu não vejo como positivo a questão de tantas misturas de ritmos. Eu acho que a gente pode pegar, por exemplo, e até colocar o arrocha, porque se aproxima um pouco do forró, mas não pode esquecer do forró de raiz. Quando se mistura demais, corre-se o risco de perder a característica das festas juninas. Eu acredito que a oportunidade que a gente vem tendo aí através dos organizadores e o pessoal da prefeitura, entendeu? Tem sido pra gente um espaço curto, que dá realmente para mostrar o trabalho. E eu não me preocupo com essa questão de agradar o forrozeiro de raiz, porque as pessoas já entendem que o estilo do Amor a Dois é aquilo, é o arrocha. Então a gente tem aquela passaginha muito pouca, mas que eu entendo que através do trabalho que a gente vem desenvolvendo, eu entendo que a gente quando toca agrada. Então eu acho que não tem porque de eu me preocupar com essa questão, entendeu? Eu me preocupo com a grade de atrações toda a grade, aí sim. Mas o fato do Amor a Dois participar e não ser banda de forró, isso pra mim não tem me preocupado não. Me preocupava sim, se a banda estivesse subindo no palco para tocar e não estivesse agradando a maioria. E isso, graças a Deus, é fato. Eita, que essa aqui tá tocada demais no meu Sergipe. Galera, só comendo água por namoradores, hein? Arrocha. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor, sem um beijo, sem o corpo tá difícil. Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. No entanto, muitas coisas se confundem. O que é interessante para a sociedade hoje, o que é interessante para a juventude hoje, o que é você retornar com antigas tradições. E eu particularmente chego à seguinte conclusão: a mistura das duas coisas é bastante interessante, porque quando você apresenta o tradicional, você influencia essa juventude, para que ela entenda como isso nasceu, que ela não veio do nada, porque a juventude encontrou o barco andando e não entende como surgiu. E a partir do momento que você historicamente compreende, você, mesmo fazendo o novo, mesmo fazendo o moderno, mas você tem fundamentação. E essa é a importância da história, não só na festa junina, mas por que é que a gente estuda história? A gente estuda história para entender a evolução, a formação, os motivos e por que surgiu, quando surgiu, e para se fazer melhor. Porque quando você conhece a história, você vai aperfeiçoando, melhorando aquilo tudo. É claro que com o passar do tempo, com o modernismo, aí vai surgindo também, acompanha um pouco a história da música, porque aí a gente tem também, no início, a música corriqueira era o forró, né, que vem de toda aquela história do forró, que era para servir os ingleses, vem lá de Natal e tal, quando ali se viam ali na base aérea. Mas depois esse próprio forró se transforma, ou seja, quando a festa é religiosa, quando a festa
é feita depois da novena, ali ainda era o forró antigo. Quando começa o forró um pouco a ganhar corpo, então começa também a modificar as festas, até por pressão também da juventude. De certa maneira o pessoal antigo ainda cultuava aquela maneira antiga, né, mas os mais jovens não, já queria mais o forró moderno, o modernismo do mastruz com leite, quando surge ali, tal, né? E começa a impor uma nova orientação à festa, que agora ela ganha amplos, né, campos bem maiores, sai da questão profana, da questão religiosa, pela avançar um pouquinho na questão profana. E é preciso que a gente acompanhe, foi preciso que a gente acompanhasse a evolução. Não é mais possível, a gente não tem mais Luiz Gonzaga, não tem mais Jackson do Pandeiro para tocar, não? Então é necessário que a gente começasse a aceitar essa nova inserção no forró, dessas bandas, desse forró mais elétrico, que acabou por si tomando conta. Se achou muito que era modismo, que iria acabar, e já está aí com aproximadamente aí 20, 25 anos e continua tocando nas rádios. Então foi isso que ao longo do tempo a gente conseguiu inserir. Então os Vagabundos, eu gosto de citar os Vagabundos, que eu fiz parte também, que foi um movimento jovem, ele deu uma contribuição muito importante nesse sentido da tecnologia, porque foram os primeiros grupos a inserirem no São João de Jeremoabo, né, coisas que não existiam, como o som profissional não existia, naquela época não existia o som profissional, foram os primeiros a trazer as alvoradas independentes, elas começaram a acontecer a partir dos Vagabundos. A Associação dos Vagabundos, né, criou a alvorada, que é uma alvorada feita só para homens, só podia participar homens, né, e por consequência disso acabaram surgindo outras alvoradas, como a das Errantes, que eram alvoradas basicamente começou com mulher, depois até eles misturaram já para confrontar com os vagabundos e outros movimentos que foram acontecendo. Para quem não sabe o que é alvorada, talvez aí algumas pessoas não saibam, a alvorada é o chamado arrastão. Né? Em Salvador eles fazem o arrastão, que as pessoas andando atrás do trio elétrico. Só como aqui é ao amanhecer, então a alvorada, as pessoas acompanham os trios elétricos, né? Só que são tocadas músicas juninas, as marchinhas juninas principalmente, para animar o povo. E pasmem os senhores, que é um dos pontos mais altos da festa do São João aqui no município de Jeremoabo. Quando eu comecei a andar aqui em Jeremoabo, minha família é daqui. Sempre feriados prolongados, férias, a gente sempre vinha passar, e principalmente o São João, que é um mês de férias, a gente vinha passar aqui em Jeremoabo. E a partir daí comecei a gostar de Jeremoabo e frequentar sempre anualmente o São João daqui. Vim morar aqui em 93 e a partir daí já conhecia a alvorada inicial dos Vagabundos. Foi a partir daí que eu comecei como integrante. E durante 10 anos fui um dos cabeças dessa alvorada. Sempre a alvorada saía dia 23, manhã do dia 23, 22 para 23, 5 horas da manhã a gente saía do foco lá, da Praça do Forró, em direção ao centro da cidade, pelas ruas. No início era um carro de som, depois foi um mini trio, e assim foi indo, né? Até o ano de 10 anos, e 2003, 2002 foi o final, assim, que deixou, pelo menos eu sair do bloco. Agora, o que nós precisamos é fazer com que os 5, 4 ou 3 dias de festa que nós temos aqui torne-se, na verdade, suficientemente atrativo, não por um gasto excessivo de dinheiro, mas principalmente por uma questão de tradição. Não é deixar de trazer as bandas que nós consigamos trazer pela questão financeira, mas para a gente foi a certeza de que o nosso povo não sofreria. A gente veio assolado por uma seca enorme. E isso tem que ser feito com responsabilidade. E a gente viu que diante da seca, todas as cidades da Bahia se contiveram nos seus gastos. Mas foi bom para nós, não por esse ano ter sido essa seca, essa falta, essa estiagem, mas porque a gente aprendeu que é possível se fazer uma festa, como a gente fez em alguns bairros. A
A gente colocou no João Paulo II e colocou em algumas ruas um forró que as pessoas foram mais tradicionalmente, com a música mais tradicional, e as pessoas foram e se divertiram à beça. Uma das coisas que aconteceram, né, que a gente não esperava que a festa chegasse e tomasse a dimensão que tomou. Né? E a partir do momento que cresce, ela encarece. Então a festa encareceu a tal ponto que já estava comprometendo as finanças do município. Você fazia uma festa grande, você gastava aí 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões no frigir dos ovos aí, e esse dinheiro começa a fazer falta para a sociedade, começa a fazer falta para as pessoas, que somos uma região do semiárido, né, somos uma região relativamente pobre. Né? Então precisamos ter esse cuidado que os prefeitos começaram a sentir, não dava para fazer mais uma festa daquele tamanho. Mas o problema é que o município, o Estado, não tem uma política preventiva. Só existem políticas corretivas. E aí a política corretiva é parar com um festejo que é tradição para resolver um problema que deveria ser prevenido com muita antecedência. Então eu acho válido quando você pensa realmente nas pessoas que estão sofrendo. Mas eu acho que se as prefeituras, o Estado, se organizasse melhor, daria para prevenir os problemas que não são fáceis, e daria para acontecer do mesmo jeito. Até porque fazer um São João com boa infraestrutura e trazendo bandas que realmente tocam músicas de São João não são tão caras. Então, assim, que Jeremoabo tenha maturidade, que essa tradição histórica ela seja transmitida a cada ano para os nossos munícipes, para a nossa juventude, e que a gente consiga, de certa forma, jamais deixar morrer essa tradição. Porque o mais importante é que essa tradição seja mantida. Unido com a igreja, né, unido com a igreja, que é a ênfase, o surgimento, a matriz da festa, para que a gente tenha, durante muitos e muitos anos, e que isso fique registrado nos anais da história, através de vídeos, através de livros, a nossa evolução histórica, né? A nossa evolução enquanto povo festivo, povo festeiro, povo que sabe acolher, né? Bons anfitriões, que é o que nós somos. Certa vez um companheiro de rádio, chamado Davi Arthur, de uma emissora de Paulo Afonso, ele me fez a seguinte pergunta: mas se eu, enquanto organizador do São João Jeremoabense na época, não tinha medo que o São João de Jeremoabo acabasse sucumbindo em função do São João de Paulo Afonso? Aí eu respondi o seguinte: não, porque o São João de Jeremoabo é uma festa de padroeiro. As outras são festas montadas para comemorar. Então, você não pode, por exemplo, hoje acabar uma tradição de quase 300 anos de festa. Isso aí é muito difícil. E tem uma outra coisa que eu costumo dizer, que não empresário tem para vender. Que isso que a gente tem aqui não consta na relação de atrações que os empresários têm para vender, que é a alegria do povo sertanejo, que é a alegria do povo jeremoabense, que é a hospitalidade do povo dessa terra e receber bem o turista. Isso é uma coisa que a gente tem aqui, todo turista que vem para aqui se sente bem, é um turista que chama qualquer uma menina para dançar e ela vai. Ou seja, então o São João daqui não tem aquela desconfiança entre as pessoas de um grande centro, né? Não tem o medo de ser roubado. Né? Esse tempo todo, desde que começou o São João de rua aqui, propriamente dito, nunca se registrou um homicídio no pátio da festa. Então isso é sinal da tranquilidade que a festa proporciona aos nossos visitantes, é sinal de hospitalidade, da educação do povo da nossa terra. Isso costumo dizer que nenhum empresário tem para vender. Deixa a tristeza e vamos embora. Gerê, 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 vamos dançar forró porque chegou a hora. Gerê, 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 é São João, deixa a tristeza e vamos embora. Gerê, 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 vamos dançar forró porque chegou a hora. Jeremoabo começa de madrugada, uma linda alvorada até o sol chegar.
povão na rua e a multidão contente, chuva fina, cana quente, não vou mais parar. Vou acender as chamas dessa emoção, só vou embora quando julho chegar. Vou me jogar neste forró folia, porque essa alegria me ensinou a cantar. Jeremoabo, olha aí como está seu São João. Tanta fogueira aquecendo um coração pequeno pra tanta paixão. A alegria flutuando, lá vai voando mais um balão. Quanta saudade até o outro ano, levo um abraço de mano para São João. Gerê, 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 é São João, deixa a tristeza e vamos embora. Gerê, 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 vamos dançar forró porque chegou a hora. Gerê, 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 é São João, deixa a tristeza e vamos embora. Gerê, 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 vamos dançar forró porque chegou a hora. Esse é o forró Cecinho da Ema. Jeremoabo, olha aí como está seu São João. Tanta fogueira aquecendo um coração pequeno pra tanta paixão. A alegria flutuando, lá vai voando mais um balão. Quanta saudade até o outro ano, levo um abraço de mano para São João. Gerê, 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 é São João, deixa a tristeza e vamos embora. Gerê, 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 vamos dançar forró porque chegou